Shalom, sejam bem-vindos para mais essa aula e hoje nós falaremos sobre o talit. O talit é um chale de oração judaica e nele contém o tzitzit. Muitos usam o tzitzit sem o talit e hoje nós vamos ver a gematria e o sodot do tzitzit. Primeiro, diz que quem bota o talit pela manhã atenua o rigor divino e para ele não há rigor, pois a sua alma se impregna da santidade divina. Ou seja, um judeu, quando coloca o seu talit, ele está se assemelhando aos anjos. E por isso eles têm que estar de acordo com a Torá, dentro das 613 leis, inclusive a circuncisão. Enquanto não há essa circuncisão, enquanto não se é judeu, não se pode usar o tzitzit nem o talit, porque seria algo banal você falar que está seguindo as 613 leis e não ter a circuncisão e nem estar convertido, então não tem por que você usar o tzitzit ainda. Quando nós pegamos a palavra tzitzit, nós vamos ter um número 600, porque nós temos um tzadik, que é 90, com mais 10 de um yud, 100, mais outro tzadik, mais 10, mais 100, mais 400, 600. Um tzitzit, ele tem, cada um deles tem 5 nós, ok? Então esses 5 nós, ele também vai entrar aqui na nossa gematria e também ele tem 8 fios. Esses 8 fios também entram aqui na nossa conta. Então, 600 do tzitzit, mais 5 dos nós, ok? E mais 8 dos fios, nós temos 613. Então, 613 são os números que estão dentro da Torá. Então, tudo completo, veja a complexidade, ok? Quando nós pegamos o nosso tzitzit, da primeiro nó até o segundo, nós temos 7 voltas. Depois, do segundo ao terceiro, mais 8 voltas. E do terceiro ao quarto, 11 voltas. Isso me dá o valor 26. E 26 é o nome de Yud He Vav He, que corresponde ao mundo da alma. Aqui no último nó, nós temos 13 voltas. E essas 13 voltas significa a palavra Errad, que Adonai é um só. Ou seja, não existe outro Deus além dele. Quando nós fazemos a somatória disso tudo, nós vamos ter 39 voltas. E 39 voltas é o nome do Eterno, Yud He Vav He, escrito com essas 3 letras só. Ou seja, Yud, que vai dar 20, mais He, que vai dar 6, mais Vav, que vai dar 13. Então, até aqui eu tenho o nome do Eterno, o mundo da alma, com as 3 letras, Yud, He e Vav. Já no mundo físico, que é representado por Adão, nós temos o nome do Eterno aberto com Yud, He e Vav He. Ou seja, nós abrimos o nome todo e aí nós fazemos toda a descida até chegar na Terra. E vai me dar o número aqui 20, mais 6, mais 13, 39, mais 6, 45, que é exatamente o número do nome de Adão que está aqui na Terra. Então, para se usar o talit, o tzitzit, você tem que estar de acordo com a Torá. Por quê? O tzitzit, ele serve para que você guarde os mandamentos, para lembrar dos mandamentos, e para usá-lo você tem que estar dentro dos mandamentos. Então é necessário entender esses quesitos, essas situações, para que nós não venhamos a errar. Então nós temos aqui também o nome de Deus, 26, que representam as 39 voltas, Yud Kei Vav Kei, mais 5 fios, mais 8 nós, que também vai me dar o 39 aqui. Então veja, é uma responsabilidade muito grande
usar o tzitzit, porque primeiro ele tem que ser kasher, ele não pode ser um tzitzit comprado em qualquer lugar, nem feito em casa por causa do material, ele tem que estar de acordo com a halahá que está sendo descrito aqui no quadro, ok? Cada tzitzit, onde contém 4 tzitzits. Cada tzitzit representa um ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste, e cada um está ligado a uma sefirot. Então os 4 cantos do talit, cada um vai ter 8 fios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vezes 4, os 4 pontos cardeais, vai me dar 32. E 32 é a palavra coração, leve, ou seja, tudo tem que ser feito com o coração. Também leve é a primeira e última palavra da Torá, letras da Torá, porque a Torá começa com Beit e termina com Lamed, ok? Então veja como é complexa a confecção do tzitzit, como ele é todo equilibrado dentro dos preceitos da Torá. Tem que ser tudo de uma forma muito correta, não pode se usar de qualquer forma, e não pode ser qualquer um que vai usar esse talit. Então o talit ele também representa algumas coisas que as mulheres têm responsabilidade. As mulheres, talit tem 4 pontas e as mulheres têm 4 mitzvot. E quais são essas mitzvot? Educação dos filhos, velas do Shabat, kasherut e recato nas vestimentas. Isso substitui o talit e o tzitzit para as mulheres. Outra coisa substitui as mulheres. A nidá substitui a circuncisão e a halá substitui a colocação do tefilim. Daremos a Parashá Hayeh Sarah. Quando nós lemos a tradução do hebraico que está na Torá, ou em outras Bíblias, ou no Taná, está escrito: e Sara viveu 127 anos. E então se encerra o que está sendo dito ali, e quem lê em português simplesmente entende que Sara viveu 127 anos e não existe mais o que se discutir sobre esse texto. Mas quando nós lemos o texto em hebraico, muda-se toda a conotação do texto. Porque o texto em hebraico, quando ele bem traduzido e ele é trazido na sua forma original, então muda-se toda a situação do texto. Vejam, o texto original diz: Vayehu Hayeh Sarah, estas foram as vidas de Sara, Meah Shaná, 100 anos, Veislim, 20 anos, Vesheba Shanim, e 7 anos, Sheni Hayeh Sarah. Estas são as 2 vidas de Sara. Então o texto ele começa falando que estas são as vidas de Sara. E ela viveu 100 anos. A palavra ano, Shaná, está no singular. Veirim, Shaná, mais uma vez, ano no singular. E finalmente, Vesheba Shenim, 7 anos. E no final, a frase diz: Sheni Hayeh Sarah, as 2 vidas de Sara. Segundo a tradição judaica, Sara, ela foi a reencarnação de Eva. E Abraham foi a reencarnação de Adão. Eles foram a reencarnação dessas 2 pessoas. Sara, quando estava no Gan Éden, como Eva, então Eva, ela se relaciona com o serpente e ela então traz a semente Caim para este mundo. Ou seja, nós pegamos então a palavra Meah, Meah é 100, e transformamos ela numa letra hebraica. E a letra hebraica que representa 100 é o Kuf. O Kuf ele é formado por 2 letras, um Reish e um Zain. E ele vai me dar a palavra Raiz. Raiz
é o início da palavra Raziel. Raziel Malá é o anjo que trouxe os segredos, é o anjo dos segredos, e ele entrega o livro dos segredos para Adão Harishon. A mesma gematria do nome Raziel 248 é a mesma gematria da palavra Abraham, e também dos 248 leis positivas e também do órgãos do corpo masculino. Quando nós pegamos a letra Kuf, e ela também representa, através do anjo, a Sefirot Rohimá, que é essa aqui deste lado, então nós temos a palavra Caim. Temos um Kuf, um Ain e um Nun final. Então isso é a Cabala mostrando que Sara, ela gera a Caim, e que ela começa então a se envolver na situação da árvore do bem e do mal, onde o Eterno falou que ela não deveria ter participado, não comer desse fruto. Os frutos da árvore são almas, ou seja, ela não devia ter atraído a alma de Caim para este mundo. Então, como nós temos a Sefirá Rohimá, e ela foi afetada, e ela representa Adão, então entra-se nesse mundo todo tipo de feitiçaria, todo tipo de magia, todo conceito negativo religioso, como sacrifício humano, todo tipo de feitiçaria, tudo que vai contra a Torá. E é isso que aconteceu com a entrada serpente nessa Sefirot. Samaquel, quando ele engana Eva. Já a letra que é representada por 20, que é essa letra aqui que também representa o órgão feminino, ok? Ela, quando aberta, vai me dar, escrita por extenso, a palavra Kaf. E a palavra Kaf, ela me dá o número 101, que é o número de Biná, e também do anjo Mihael. Isso mostra que essa Sefirot Biná também foi atingida pelo serpente. E aí entra no mundo todo tipo de assassinato, guerra, desavença e tudo de ruim que pode se imaginar. Então, essa é a conotação sobre essa passagem, que Sara ela teve duas vidas, e que o 100 e também o 20 representam aspectos cabalísticos, pois o 100 representa Caim, ou seja, Rava, ela traz Caim para esse mundo, e o 20 representa Sefirot Biná, e também o útero feminino, onde Caim é gerado. E aí toda a árvore sefirótica ela vai ser atingida, ok? Este é o conceito de Hayé Sará dentro do Zohar, Bereshit 23:1, no Zohar Hakadosh 129b, traz a descrição de todo esse acontecimento. Temos outra situação aqui. Quando lemos a palavra Shenei Hayé Sará, quer dizer que aqui nós temos a palavra Rain, ok? Mas geralmente a palavra Rain, ela é escrita com Men no final, ok? Como a Torá, ela vai identificar esse Men aqui? É com esse ponto. Quando tiver esse ponto, representa um Men final. Veja que a palavra Rain original, ela só tem um Dagesh. Mas quando temos outro Dagesh aqui, é um segredo de Torá, e esses segredos estão escondidos. Então, Sheni, Hayé, Sará. Essas são as vidas de Sara, ok? Olá, boa noite, shalom a todos. Eu estou aqui próximo ao local do meu trabalho, né? Acabei de largar, estou largando mais cedo, são 6h43, né? Por causa desse feriado, né? Mas
bom para mim, né? Ir para casa cedo. Mas eu resolvi parar aqui porque todo plantão que eu vou trabalhar, eu levo comigo uma coisa muito preciosa, né? Tudo que pode dourar eu levo comigo, né? Então assim, a gente não pode ficar desconectada, né? E não só pelo papel, pelo livro, pela capa, mas algo que tenha uma essência muito poderosa, né? E eu vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês, não só para as pessoas que estão no grupo, mas as pessoas que vão entrar agora, que estão entrando, que esse é um livro muito precioso, muito maravilhoso, fantástico. Eu faço parte dessa vida, dessa história da Cabala. Quem sabe o que eu estou falando vai entender, mas tudo que está aqui é verdadeiro, é maravilhoso. E essa semana eu falei para o meu mestre que eu estou muito feliz por estar na Cabala. Eu não tenho o conserto da minha alma 100% ainda, mas eu estou nessa caminhada. E é aqui que eu vou continuar, na Cabala, com Moré, André, Clem, Rosa. Obrigada, Moré. Obrigada. Eu agradeço ao Eterno por ter colocado os meus Morés na minha vida, o seu ensino maravilhoso. Muito obrigada. Estou indo agora para casa, esperando a minha madrugada para estudar a sua Torá, a nossa Torá, Baruch Hashem.